tudo que a gente faz para nós, para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento pessoal, eh, ele, além dele servir para nós, em algum momento ele vai ter que servir para o mundo. Ele não pode ficar só na gente. Seja o que você estiver fazendo, o que for que você estiver fazendo, seja o aprimoramento que for, tudo bem, você se aprimora primeiro, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que ele está aprimorado, que você tem que ofertar isso para o mundo, você tem que levar para o mundo, porque não é nada teu, e tem que ajudar o outro. Sem dúvida, é a compaixão, né? É É. a compaixão pulsando internamente. A gente tem que reconhecer a nossa humanização, reconhecer o outro como ser humano, reconhecer os sentimentos, as necessidades. Bem-vindo ao podcast Trocas Preciosas. Se você está chegando por aqui, este é um podcast que discutimos temas do cotidiano com leveza e entusiasmo. Ele é idealizado por mim, Priscila Almeida, e pela incrível Adriana Oliveira, desde agosto de 2022. São 35 episódios e duas séries, Saúde Mental e Apreciação. E é com muita alegria que recebemos cada um de vocês por aqui. Caso queira conhecer mais sobre o nosso trabalho, nos acompanhe em nossa página no Instagram, @trocaspreciosas. Neste novo formato do Trocas Preciosas, já falamos sobre a importância da escuta e da sensação de pertencer. E para este episódio, decidimos refletir sobre o tema acolhimento, seja o nosso próprio, o ato de acolher aqueles que estão ao nosso redor e aquilo que conseguimos produzir juntos, o que torna o ato de acolher possível. O episódio de hoje é Acolhimento, Apreciações e Desafios da Atualidade. Logo no início do nosso episódio, a Adri vai dar uma definição linda sobre o que é acolhimento. Refletir sobre esse tema também é um ato político, no sentido de trazer temas que são cruciais para a nossa existência e as formas como nos relacionamos. O quanto o individualismo pode nos adoecer e nos fazer perder a capacidade de acolhimento? O quanto essa cultura de performance, desenvolvimento de uma marca pessoal, autossuficiência, pode nos deixar mais narcisos e com medo de compartilhar aquilo que não dá tão certo? O quanto podemos perder a nossa capacidade de pedir ajuda, ou quando pedimos ajuda, o quanto ficamos com medo do que podem produzir de imagem de nós mesmos? Vem conosco escutar essa partilha deliciosa e emocionante que tivemos. E depois compartilhe nos comentários como você se relaciona com esse tema. Desfrutem! E hoje nós vamos falar de um tema que muito acolhedor, né? Uhum. A gente vem, tendo algumas reflexões e o tema surgiu dentro dessas reflexões. E eu vou trazer uma definição aqui, o que é acolher. A palavra acolher tem origem no latim "accolerge", acho que é isso que fala, não sei direito, que significa recolher, receber, dar abrigo ou dar apoio. Acolher é um ato de receber alguém com atenção, cuidado, respeito e compreensão. Este ato pode ocorrer de diversas maneiras, seja oferecendo um espaço físico, seguro, ou seja proporcionando apoio emocional ou psicológico. A importância do acolhimento. O acolhimento é fundamental em diversas áreas da vida, pois proporciona segurança, conforto e suporte para quem o recebe. Ele é especialmente importante em contextos de saúde, educação, assistência social e ambientes de trabalho, onde contribui para o bem-estar físico e emocional dos indivíduos. E aí, primo, o que você me conta? Então, quando eu sugeri assim, para a gente falar sobre o tema acolhimento,
Foi muito. Às vezes eu gosto de voltar assim no tempo, e esses dias eu tava voltando no tempo para ver como que a gente se conheceu, assim, qual foi a experiência que a gente teve que fez com que nos aproximássemos. E a gente estava participando de um mesmo curso, né, que era o curso das emoções. E, e para mim foi muito forte uma partilha que você fez falando sobre um processo pessoal, que foi a passagem do seu primogênito, e o quanto que as pessoas tinham medo, assim, de falar, de perguntar como que você estava. E, por coincidência, nessa época, uma amiga minha estava passando por um processo de luto pela passagem da mãe dela, e eu me vi nessas pessoas que não perguntavam como que estava, por não conseguir dar conta, talvez, do que poderia vir, né? Porque a gente quer que o outro esteja bem, e às vezes a gente pode se tornar um pouco inábil, assim, de ouvir quando o outro não está se sentindo bem, ou ele tem alguma partilha dolorosa, assim. Hum, E a sua partilha me fez, me encorajou a conversar com ela. Eu acho que, primeiro, na hora que eu escutei, assim, me doeu a garganta, me deu uma vontade, assim, de falar, meu Deus, não parei assim para perguntar, sabe? Tipo, uhum, disse que eu estava aqui, falei que se ela precisasse eu estaria aqui, mas às vezes o quanto que é importante a gente perguntar, né? Como que você está? sim, E esperar com que aquilo surja, né? E, e aí, enfim, e me fez também despertar uma curiosidade de entender e perguntar para você mesma, né? Como que você estava diante de toda aquela situação. uhum, Então, essa foi a nossa aproximação. E aí, depois, refletindo sobre esse novo formato, assim, do Trocas Preciosas, né, onde a gente falou sobre a escuta, a gente falou sobre pertencimento, eu pensei, né, eu falei, vamos falar sobre acolhimento, assim, eu acho que a gente só consegue acolher quando a gente consegue escutar, não só através das palavras, mas a gente escutar o corpo também das pessoas, escutar o nosso próprio corpo. E eu acredito também que para a gente acolher o outro e acolher a si mesmo, a gente precisa ter uma sensação de que a gente pertence a alguma coisa, né? A uhum, gente tem um refúgio. E, e nessa mesma época, assim, que eu vi você e estava passando por essa situação com uma amiga, eu percebi o quanto que eu não era compassiva, assim, que compaixão não era só falar doce, ter paciência, escutar, tipo, vai muito além, assim, disso. E também me encorajou a buscar, né, o curso, as 8 semanas, assim, como cultivar e treinar o processo da compaixão e observar as minhas experiências, o quanto que a gente tem espaço para que o acolher possa surgir, né? Não só nosso, não só o outro, mas como a gente pode criar espaços que a gente possa se acolher nesse encontro, né? No encontro que a gente tem com as pessoas, acolher as situações, acolher aquilo que causa desconforto, né? O quanto que hoje a gente está tão no automático, assim, que a gente tem que fazer acontecer, as coisas têm que dar certo, a gente vai dar tudo certo e a gente corre com aquilo, mas o quanto que a gente também precisa acolher as coisas que não dão certo, né? E aprender a partir delas. E aí eu queria ouvir de você, assim, como que foi quando você recebeu o convite, né, para falar sobre acolhimento, assim, como que você sentiu? Eu gravei uma mensagem para você, né? Ah, o que que você acha? E prontamente, assim, como você é sempre muito aberta, assim, você, lógico, vamos fazer, mas como que foi para você ouvir esse convite? a proposta para mim foi chegou, assim, muito bem, porque eu me vejo dentro disso, né. Eu acho que de tudo que eu vivenciei até agora, de todo o meu processo, tudo, foi dentro, de acolhimentos que eu me reconectei comigo mesma, eu me acolhi e consegui acolher o outro. Que foi dentro até do projeto Acolher Perdas e Luto que nós 2 fizemos treinamentos, né. Nós
tivemos esse treinamento para saber como falar e como acolher as pessoas, dependendo do tipo de luto dela. E ali dentro eu aprendi, né, no primeiro momento, a me deixar acolher, né, porque muitas vezes você não permite que o outro chegue, né, porque por medo, por insegurança, né, do que de repente você possa vir a falar para a pessoa, né, e o que a pessoa pode falar para você, mas ao longo do tempo eu saí desse lugar mais, nutrida, né, porque eu me senti assim, do que eu recebi das pessoas que ali me acolheram, e no segundo momento eu comecei é como se eu tivesse ofertando tudo que eu recebi, né, tudo que eu recebi ali eu estava dando aquela oferenda de volta, assim, esse é o amor que eu tenho aqui, que eu estou te oferecendo, né, e aí comecei a acolher várias pessoas, né, dentro dos grupos que aconteciam. E foi assim, foi ali que realmente eu aprendi. E paralelamente, eu vinha estudando, eu fiz o curso das emoções com você, que foi onde a gente se conheceu, e e naquele universo que eu estava inserida, curso das emoções, o da compaixão com no Sentir. o CCT que a gente fez, né, e participei também de vários encontros, da Upaya, né, com a Joan Halifax, que fala, né, que fala da morte, que fala do acolhimento, que fala como acolher, como apoiar, amparar uma pessoa, não que exista só, a questão do luto, né, porque são vários tipos de acolhimentos. Nós temos o acolhimento de trabalho dentro da sociedade em si como um todo, né, que existe toda uma estrutura e cada estrutura que você se encontra, você encontra, né, na educação, na saúde, em situações de emergência, né, no próprio trabalho, como já disse. Então, são vários tipos de acolhimento. Claro que quando a gente fala em acolhimento, muitas vezes você automaticamente você já vai direto para um acolhimento de alguém que perdeu algum ente querido. Você já vai Uhum, direto para isso. Mas existe outros acolhimentos, né, ou até mesmo em questão de relações, de pessoas que se separam, que passam por um processo de luto e precisam de um acolhimento, né. Então, quando chegou para mim, eu assim, eu acho que já estava comigo, né, então, assim, não houve em nenhum momento houve uma resistência, vamos dizer assim, porque já estava pronto, já estava aqui e era só receber. aham, aham. É, eu tenho pensado, assim, que a gente falar sobre o tema acolher, né, acolhimento, ele acaba também sendo um ato político, né, no sentido que é trazer luz para esse tema, que é crucial para a nossa existência, né, e a forma como que a gente vem se relacionando, né, o quanto que essa cultura mais individualista pode nos adoecer, né, e nos fazer perder a capacidade de acolher as situações, acolher as pessoas que estão ao nosso redor ou mais distantes, tal. E o quanto que essa cultura também de performance, desenvolvimento de uma marca pessoal, né, que hoje todo mundo fala da sua marca pessoal, de autossuficiência, tudo também pode nos deixar mais narcisos, assim, com medo de compartilhar aquilo que não dá certo, né? Porque também tem isso, né? Para a gente Sim, receber o acolhimento, é, a gente precisa de uma honestidade que apareça a nossa vulnerabilidade, né? Que as coisas não estão dando certo e está tudo bem, porque faz parte da nossa condição humana, né? E o quanto que a gente também nesses, se a gente não cultiva esses espaços de acolhimento, o quanto que a gente perde também a nossa capacidade de pedir ajuda, né? Ou seja uhum, por medo, ou seja porque existem muitos jargões que falam que nós somos fortes, a gente consegue tudo, basta a gente acreditar e tudo é, mais, e o quanto que a gente
fica desconfortável para a gente falar, olha, não estou conseguindo seguir por esse caminho, né? Ou quanto tempo que a gente gasta por uma coisa para fazer aquilo acontecer, sendo que às vezes, tipo, se a gente compartilhasse, um insight poderia surgir, né? Com muito mais Uhum. rapidez. E eu acho que o medo também do que as pessoas podem produzir, assim, de imagem de nós mesmos, né? O que que eles vão falar e tudo mais. Que eu acho que está bem relacionado com aquilo que a gente falou no episódio anterior sobre pertencimento, né? Um pouco também disso que você falou, é a tal da positividade tóxica, né? E a gente sabe que o processo não é esse, ok? Pensa positivo, faça isso, tenha bons pensamentos, que também é muito da que vem da ciência quântica, né? Que é daquele do pensar no futuro, pensar que tudo já está pronto, né? E não é um processo fácil. E aí você sente assim que tipo tem gente que não consegue. E aí, o que que vai fazer, né? E aí fica, não, você tem que conseguir, não, você tem que fazer isso. E às vezes eu acho isso assim perigoso, né, porque e se eu não conseguir? O que que vai acontecer comigo, né? Eu vou Uhum, ficar nesse limbo? Porque é complicado isso, né, de você exigir demais de uma pessoa, por mais que ela esteja aberta em aprender e estar disposta a fazer todas as terapias, e e claro que tem o jeito de cada um viver também, a forma que vive, que também influencia bastante. Mas é um desafio, né, por mais que e aí você faz aí vem aquela e sempre vem aquelas perguntas: "Ok, eu fiz tudo isso e não deu nada certo, e agora?". uhum, Às vezes, nós vamos ter desafios nos nossos acolhimentos. Nem uhum. sempre nós vamos ser acolhida como nós gostaríamos, mas vai chegar a nós o que precisa chegar. E a gente tem que estar aberta para isso, para receber, né, porque muitas vezes você se fecha, você se talvez por medo, por insegurança, né, você acaba se fechando e você não se abre para os acolhimentos, né. É. Eu acho que tem um ponto interessante do que você trouxe, que eu acho que a sensação de ser acolhido ou a sensação de acolher, ele é muito subjetivo, né? O que que é acolhimento? Porque talvez a minha intenção seja a melhor das intenções, né? Eu que estou promovendo o encontro, eu que estou organizando esse evento que é de acolhimento e tudo mais, eu tenho a intenção de acolher a todos, mas a sensação de ser acolhido, ele é muito subjetivo, é muito da experiência, né, de todas as experiências que a pessoa teve e ela compreende ao longo da vida o que é ser acolhida, né, e eu acho que a gente precisa passar pela compreensão assim das palavras dentro da minha experiência, o que é ser acolhido. E quando a gente está acolhendo, a gente pode considerar que a gente está ajudando aquela pessoa, mas não necessariamente olhando do lugar onde ela está, mas olhando do nosso lugar, o que que eu gostaria, né, que essa pessoa, o que eu gostaria de receber se eu estivesse no lugar dessa pessoa. E não assim, o que será que essa pessoa precisa? Vou perguntar para ela, para que ela possa se sentir acolhida dentro dessa situação, né. E porque eu acho que quando se a gente não tiver um pouco de discernimento nesses acolhimentos, a gente pode ter um olhar muito colonial, né, de que eu Sim. estou fazendo, eu estou ajudando, e aí eu posso cair no lugar de superioridade, tipo, as Uhum. pessoas vêm para cá e elas têm que sair daqui se sentindo bem, porque eu tenho, conhecimento, eu tenho isso, Sim. aquilo, outro,
por melhor que seja a minha intenção, pode ser que tenham resultados completamente distintos, né? Pode ser pessoas que se sintam super bem, mas podem ter pessoas que de repente tiveram experiências ou elas acessaram experiências dolorosas dentro delas, onde elas não se sentiram acolhidas, né? Porque eu acho que o acolhimento também tem um um elemento assim de intimidade, intimidade não desse tempo assim que a gente tem, Uhum, mas essa intimidade de conexão com uma pessoa. E às vezes esse acolhimento não precisa nem ter palavras, assim, pode ter um toque. Nesse, nesse trabalho que a gente comentou no episódio anterior, que eu tenho feito no jardim com as pessoas mais idosas, uma das senhoras, é, ela nunca falou de nenhum tipo de diagnóstico, mas em alguns momentos onde ela se sente nervosa, ela começa a tremer as mãos. E ela treme bem as mãos. E aí quando ela percebe que ela está tremendo as mãos, ela começa a ficar nervosa e aí ela tem uma perda de memória, assim. Ela não sabe muito bem onde que o raciocínio dela fica mais confuso e tudo mais. Ela nunca me falou nada, mas toda vez que eu percebia que ela estava tremendo, eu encostava na mão dela e falava: Obrigada por você me receber aqui junto uhum, com o grupo. E sim, aí era como se fosse um respiro assim para ela. E agora eu percebo que quando ela começa a tremer, ela vem e ela encosta assim, tipo, na minha mão e pede para eu fazer alguma outra coisa que não seja aquilo que eu estava fazendo, meio uhum, que para acompanhar. Então, eu acho que o acolhimento em si, ele também tem esse elemento de intimidade, assim, que não é que eu conheça, eu saiba qual é o diagnóstico, o que que eu tenho que fazer e tudo mais, mas essa coisa de se experimentar e encontrar esse cultivo no encontro, assim. O que que será que eu posso fazer? E às vezes é extremamente intuitivo, assim, tipo, na hora que você segura, meio que você segura a mão, assim, vamos respirar juntas, uhum, né? Então, eu achei interessante você trazer isso, porque é um elemento importante, né, da gente, por mais que a gente tenha uma intenção de acolhimento, é, as pessoas têm experiências completamente distintas, elas diferente. podem ter reações diferentes, né, dentro daquilo que eu estou oferecendo. E se eu não tiver discernimento no meu acolher, eu posso estar tendo um olhar de superioridade que eu sei, eu posso estar, tipo, eu tenho conhecimento, eu posso ter uma expectativa, né, de que essa pessoa saia muito melhor. Óbvio que isso é uma intenção, mas a intenção ela é diferente um pouco da expectativa, né? Onde eu, tipo, tenho certeza que a pessoa vai ter, e aí eu fico esperando aquilo, né? Aquela reação da pessoa e não aquilo que ela consegue reagir. Hum. Você falando agora me veio, assim, algumas situações, né, que quando você acolhe, e vem um pouco da questão da escuta também, né, que Macho fala isso, né, que o acolhimento começa com a escuta sincera e a compreensão mútua. E muitas vezes, eu não sei se com quem ocorre, né, de que forma ocorre, quando você falou do acolhimento, de você se sentir superior, né, aquela coisa toda. Acontece mesmo dependendo da pessoa, acontece, ok, eu acolhi ela, né, e aí você sai, assim, de um jeito, e muitas vezes não fo aquilo talvez não tenha sido suficiente, a pessoa pode ter sido educada contigo, mas a questão da superioridade dentro de acolhimento é grande mesmo. Eu acho que é muito aquela coisa de salvamento, que eu acho que tem muito Uhum. em terapeuta, né, de querer salvar, o outro. E a gente sabe que a gente não salva o outro. Me veio muito isso, né, que a gente não pode, eh, esperar primeiro que a gente não pode quem vai acolher, não pode ir com aquele sentimento de superioridade, e quem vai receber também não pode achar que aquele acolhimento vai resolver todos os desafios dela.
porque não vai. Ele vai Uhum. poder, orientar talvez aquele momento, aquela situação única que se apresenta ali, porque a gente sabe que é todo um processo, né. Sim. É, e acho que pegando o gancho do que você comentou, né, sobre a questão existem vários tipos de acolhimento, né, e e de fato, às vezes o silêncio, né, ele é um tipo de acolhimento extremamente potente. Eh, o a gente tá junto, a gente dá uma mão a mão, assim, ou a gente fala: "Ó, estou aqui para você", também é uma forma de acolhimento e às vezes a gente não precisa pensar no acolhimento só em situações mais desafiadoras, né, como a perda, mas às vezes no dia a dia, assim, a gente até estava falando um pouquinho antes, né, que eu estava compartilhando uma experiência com a Adri sobre, alguns dias antes do Dia das Mães, eu estava no parque com os meus 2 filhos. Um deles queria continuar jogando bola e a minha filha queria ir embora porque ela estava com fome. E aí eu fui administrando todas as situações, eu querendo ir embora também, que eu estava num processo de TPM e foi. E aí chegou uma hora que eu peguei e falei assim: "Nossa, tipo, não dá mais". A minha paciência, né, de ficar administrando cabia a paciência da Bia também, de estar ali, sendo que ela Uhum. estava com fome e tudo, já tinha chegado no seu limite. E aí eu comentei com a mamãe que eu precisava ir embora, porque a Bia estava com fome. E aí ela, tipo, com um sorriso, assim, bem largo, assim, no rosto, ela falou assim: "Por isso que eu sempre trago a comida para cá, para o parque". E aí eu acho que a importância do acolhimento nessas horas, porque a gente nunca sabe o que que a outra pessoa está passando. Às vezes é uma situação extremamente pequena, assim, né, mas que para aquela pessoa, o como foi o dia dela, o quanto que ela teve que administrar, o quanto que de repente ela está passando por alguma dor, ela está passando por algum outro desafio, o quanto a gente às vezes pode utilizar a vulnerabilidade do outro e, além de não acolher, a gente pode se autoafirmar, né. E acho que vendo isso, assim, eu pude refletir sobre as minhas próprias ações, em que momentos, de repente, eu deixei passar um acolhimento e eu me autoafirmei, assim, para dizer: "Nossa, olha como eu sou uma mãe que me preocupo, como eu sou uma mãe atenta, uma mãe que não Uhum. deixou o filho passar fome, ou uma mãe que isso", né. E isso pode ser em qualquer situação, e aí eu comecei a passar por várias experiências, assim, minhas, onde eu perdi essa sensibilidade de acolher, ou de ficar em silêncio, ou de demonstrar um olhar empático para a pessoa, assim, onde eu perdi essa sensibilidade e é muito fácil a gente perder essa sensibilidade, né, o quanto que é importante a gente ficar vigilante, assim, nas nossas ações, naquilo que eu vou falar, para que a gente não caia nesse lugar de se autoafirmar diante uma situação, às vezes, desafiadora para outra pessoa que está diante da gente. Eu fiquei pensando agora, né, você falando, eu fiquei pensando se existe um bom acolhimento. Porque eu não sei se a gente vai conseguir atender o outro na altura que o outro quer ser acolhido, porque tem que entra empatia, entra respeito, entra a escuta, entra aquele suporte que mas aquele suporte, tipo assim: "Será que as minhas necessidades foram atendidas?", né. Eu fiquei pensando, você ficou falando, né, do que aconteceu contigo e quando eu li também, eu na hora eu fiquei assim: "Gente do céu", né, eh, como aí você se conhece um pouco, né, porque você pensa: "Qual seria a minha atitude numa situação dessa?". Eu me coloquei no teu lugar, eu me coloquei no lugar da outra pessoa quando eu li o texto, eu falei assim: "Em que com certeza, eu no teu lugar eu ia sair de fininho, eu ia embora e com certeza ia chorar, vai muito também da experiência que você passa na vida.
o que a vida te traz, o que a vida te dá, e e também vai muito dessa oferenda que você, eh, a forma que você vai acolher o outro, diz muito da forma que você age, né, até no teu dia a dia, né, que muitas vezes, eh, pode acontecer também não estar num dia bom, e você vir Uhum, alguém te pedir ajuda, né, e que aí como que você vai fazer, né? "Poxa, eu não estou bem hoje", né, como que eu vou acolher essa pessoa nesse momento, né? Então assim, eu me coloquei tanto no teu lugar como da outra, e sinceramente eu doaria o que eu tinha do meu filho, eu daria para você. Isso é uma característica minha, não estou querendo me colocar em lugar nenhum, mas uhum, pelo 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 jeito que eu sou, né, e pelo tipo de pessoa, mesmo que eu não conhecesse ou não, né. Que uhum. quantas vezes você às vezes, dependendo do lugar, você está num ônibus, você está num avião, vem uma criança, você está com um pacote de bolacha. Hoje em dia você ainda fica assim, porque você não sabe o se a criança pode comer ou não, e se a mãe vai gostar de você estar dando aquele salgadinho ou aquela bolacha, né, pra criança, mas quase sempre você vai oferecer para a criança, né. Agora, você trouxe uma pergunta interessante, assim, você falou assim: "Será que a gente existe um bom acolhimento?" E eu acredito que o acolhimento ele é construído em via de mão dupla, sabe. Eu acho que existe um bom acolhimento quando existe a escuta e existe esse espaço que é cultivado, né, para onde tem contorno, tem fronteira, tem o respeito, tudo. Eu acho que é bem possível, sim. Mas ele precisa de tempo, né, ali, aquele tempo naquela hora, ele precisa de presença, e eu acredito que em algum momento, assim, da nossa vida, a gente já passou, assim, por alguns Sim, acolhimentos que nos marcaram, assim, né, e eu acho que a gente lembrar também dessas situações e apreciá-las, faz com que a gente vá lembrando desses momentos onde é preciso de um acolhimento. E eu acho que um outro ponto importante é quando não existe esse acolhimento externo, quais recursos eu tenho internamente para que eu possa me acolher e não colapsar diante dessas situações, né, que a gente vai ter? Porque eu entendo que ela teve a melhor das intenções também de falar. Poderia ser tido a intenção de ser como um lembrete, sempre traga alguma coisa para que você não uhum, fique no estresse depois, né. Mas se nesse momento que eu vi, eu não senti um acolhimento e por N razão, pelo momento que eu estava, a condição da minha mente naquele momento, me senti invalidada, que recursos eu tenho cultivado para que eu possa me acolher em situações como essas e não ficar colapsando e virando uma bola de neve e que eu possa isso se transformar numa irritação, né, que foi um pouco do que aconteceu comigo. sim, Eu fiquei frustrada, me senti invalidada, na hora, a primeira sensação que me veio foi de julgamento, fui julgada, veio o medo, né, de que imagem ela vai produzir de mim depois, né, de que essa mãe não traz as coisas, tudo. E aí vem, né, tipo, uma série de coisas, né, tipo, tô dedicada às crianças, mas aí eu falhei, vem a questão de querer ser mãe perfeita, numa sociedade onde a responsabilidade toda do cuidado da educação fica em cima da mãe, né. sim, E aí quando eu cheguei em casa e percebi que tudo aquilo estava se transformando numa grande irritação, assim, e que eu estava perdendo, assim, o eixo, foi quando eu deitei, assim, deitei de encolhidinha, assim, no chão e encostei minha cabeça no chão, aham, que é um dos exercícios que eu tinha aprendido com a Paula, e que aí depois até eu passo a referência dela nos nossos posts.
onde, tipo, massageei, assim, o quanto que isso é importante, assim, a gente, de alguma forma, a gente aprender como se abraçar, né? Quando a gente não estiver fora, que recursos que eu tenho para não tornar aquela experiência toda como um dano, assim, para mim e Uhum. para os outros. Você falou, né, da questão dos sentimentos, né, e das emoções que surgiram com tudo isso que te aconteceu. Aí eu fiquei pensando aqui, né, na questão da mãe perfeita, da mãe que faz tudo, né, que eu por muito tempo eu me senti uma mãe permissiva por tudo que me aconteceu, situações com o meu mais velho, situações com os outros filhos que sempre acontecem. E isso acompanhando com a culpa, né. Então aí isso, assim, me fez muito mal. E mas eu achei o meu acolhimento para mim, né, que é o meu projeto AME, né. Foi dentro desse AME que eu achei como me acolher, né, nesses momentos desafiantes, sejam eles quais forem, né. Mas, né, que é a da autocompaixão, da meditação e da escuta. Foi exatamente, e esse esse pequeno projeto que nasceu, assim, dentro de todo o meu processo, e e eu vi que com ele eu poderia ajudar outras pessoas. Só que, Né? assim, ajudar no sentido de que dou a mão, vamos junto, mas o caminho quem vai fazer é o outro, né. E eu acho que você trouxe agora um outro tipo de acolhimento que a gente não comentou antes, que quando a gente transforma a nossa dor em amor, assim, e a gente transborda para o mundo, a gente nunca sabe quem que a gente está acolhendo, né. Às vezes aquela mensagem tão genuína que a gente está dividindo pode ser um bálsamo para outra pessoa que está passando por alguma situação difícil, né. Hum. Então, eu acho que a gente cuidar das nossas dores, cuidar da nossa mente, eh, a gente pode estar produzindo acolhimento, cuidado, tudo, sem a gente imaginar, a gente não sabe nem quem que, né, o seu projeto mesmo, assim, você transformou a sua dor em amor, em mensagem, em forma de acolher as outras pessoas, que você não sabe nem em quem está chegando isso, né, Exato. mas que tá para o mundo, assim, como uma oferenda. E Eu isso só veio a partir do momento que você foi muito honesta com a sua dor, né, você produziu algum tipo de cuidado e acolhimento para si mesma, e e transformou isso numa oferenda, assim, para a sociedade. tudo que a gente faz para nós, para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento pessoal, eh, ele além dele servir para nós, em algum momento ele vai ter que servir para o mundo. Ele não pode ficar só na gente. Seja o aprimoramento que for, tudo bem, você se aprimora primeiro, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que ele está aprimorado, que você tem que ofertar isso para o mundo, você tem que levar para o mundo, porque não é nada teu, e tem que ajudar o outro. Sim, sem dúvida, é a compaixão, né, é É. a compaixão pulsando internamente. A gente tem que reconhecer a nossa humanização, reconhecer o outro como ser humano, reconhecer os sentimentos, as necessidades, que é muito do que às vezes eu tenho, assim, as minhas próprias dúvidas, né. Hoje se fala muito da espiritualidade, de você, né, do que você precisa fazer, aquelas coisas todas, mas eu sinto que se você não se reconhecer como humano, com todas as suas vulnerabilidades, você não tem como acender alguma coisa a mais, o sutil, né. Sutil não vai
não vai abarcar em você se você não conseguir olhar para essa humanidade que existe em você. Porque a partir do momento que você reconhecer essa humanidade, né, tudo que existe em você, você está aberto para o mundo, e para o sutil, para o espiritual, para tudo. Isso é uma visão particular minha. Sim, faz muito sentido para mim também. E eu acho que a gente foi navegando assim, né, no processo de do que é acolher, né, o quanto que a gente pode lembrar de experiências nossas que onde a gente se sentiu acolhida, né, e apreciá-las, que eu acho que isso é um elemento super importante para a gente cultivar esse espaço para que possa ser cada vez mais natural. A gente intencionar, né, sempre que a gente tenha discernimento para que a gente possa acolher olhando o outro do lugar onde ele está, né, e não daquilo que eu acho importante. Porque às vezes aquilo que eu acho importante, às vezes não é prioridade para o Para o outro, não outro. está dentro do radar dele. É, compreender que o acolhimento é uma via de mão dupla, né? É algo que a gente vai construindo a partir do momento que a gente está presente, que a gente está escutando o outro, né? Do lugar onde ele está, com as necessidades dele, né? E não daquilo que talvez eu projete como uma Uhum. necessidade. E que ele pode acontecer em qualquer momento, né? Nas Sim. pequenas coisas, que pode ser no silêncio, pode ser a gente segurar a mão, a gente criar outras estratégias, né? Onde a pessoa se sinta acolhida sem a gente dizer uma só palavra, assim, né? Isso eu acho também bem precioso. E, e a gente ficar bem vigilante, assim, quando a gente se coloca para ajudar a outra pessoa, assim, o que está pulsando dentro de mim, né? Ou quais certezas que eu tenho naquele momento, para a gente não cair nesse lugar de mais colonial, assim, da gente catequizar o outro sobre aquilo que ele deveria fazer, mas a gente abrindo espaço para que ele possa perceber o que é importante fazer naquele momento, né? Que a gente possa ser um instrumento de insight, Ensaio. de estar ali perto, de dar as mãos para que a pessoa possa se sentir fortalecida naquele momento. E as experiências que a gente sentir que não houve algum tipo de acolhimento, por N razões, que a gente talvez saia desse lugar do julgamento, né? Do que deveria ser para um lugar de reflexão, em quantas vezes eu caí nesse lugar também, assim, porque foi uma reflexão muito importante para mim, porque várias vezes eu Uhum. caí nesse lugar também de me autoafirmar numa situação que estava ali, assim, Sim. por, por ter pedido a capacidade de discernir. E ter me colocado à frente da situação ao invés da outra pessoa, a situação em si, sabe? E eu acho que a gente cai muito nisso, né? Sim. Dessas, dessas sutilezas ou embaraçamentos do ego, assim. Que a Ai, gente com possa certeza. olhar essas experiências e falar, ok, já caí muito nesse lugar também, e de que forma eu posso trazer isso em situações futuras para não repeti-las, Eu né? acho Ou assim, minimizar os danos. exato, acho que fica assim, ó, quem não, né? Quem não? Exato, exato. E aí, acho que por fim, né, que a gente falou é que recursos que a gente está cultivando para que a gente possa se acolher, né? Para a gente não colapsar e causar danos para a gente e para os outros. Eu acho que é eu, algo que eu escrevi aqui, né, acho que a arte de abrir os braços, né, de você estar receptivo, né, e e e você abre os braços para o outro e você fecha para você, né, e quando se tem alguém
Nesse interim, você e ele, quando não tem, é só você com você. Uhum, uhum. Sim, acho que era isso, acho que a gente possa cultivar, assim, dentro da gente essa disposição e intenção da gente abrir os braços, assim, toda vez que for necessário e que a gente possa fechá-los, assim, com muita amorosidade, assim. É, porque acho que todo acolhimento é é uma eu escrevi até um texto falando, né, é uma porta aberta, e você vai acolher e você vai ser acolhido de várias formas, Uhum. Sim. né. Bom, acho que era isso, Adri. Obrigada pela receptividade, pela conversa, pelos insights, pelas histórias compartilhadas. E quem tiver outras histórias e quiser compartilhar como se sentiu acolhido ou algum acolhimento que fez, tem a nossa página no Instagram e pode comentar, mandar mensagem no direct que a gente vai adorar escutar também ou ler. Que acolhimento é uma prática essencial para todos nós. Uhum. Um abraço, Pri. Outro. Obrigada. Em um mundo onde somos pressionados a ser fortes o tempo todo, acolher é um ato de resistência. É a coragem de não precisar ter todas as respostas, de não precisar estar sempre bem, de não esconder suas fraquezas. Você acaba de ouvir o episódio Acolhimento, Apreciações e Desafios da Atualidade. Participação de Adriana Oliveira e Priscila Almeida. Edição Adriana Oliveira. Se você acredita que esta conversa e as referências que trouxemos podem fazer sentido para outras pessoas, compartilhe com seus contatos. Isso nos ajuda a manter a motivação e também dá mais visibilidade ao Trocas Preciosas. Até a próxima, com mais conversas sobre temas do nosso cotidiano.